Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Eu sou Gilval Menezes, sou engenheiro da Matriz, estou hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a nova visão da segurança do trabalho. Existe no mundo um forte movimento que enxerga a segurança do trabalho de uma nova forma, por isso que é chamada da nova visão da segurança do trabalho. Então, para a gente falar sobre a nova visão, é importante a gente dar uma olhada no que é a velha visão, a visão antiga da segurança do trabalho. Essa visão antiga, ela enxerga as pessoas que nem sempre fazem o que deveriam fazer, as pessoas que nem sempre fazem o que a gente espera que elas façam, ela enxerga como as maçãs podres do trabalho. Nessa visão antiga, tem o erro humano como a principal causa dos acidentes de trabalho. Acreditava-se que o compliance, ou o cumprimento de regras, ou os treinamentos, ou os certificados, eles eram suficientes para deixar a nossa indústria segura. Na visão antiga da segurança do trabalho, o acidentado ele sofreu um acidente, ele se lesionou, porque ele não estava prestando assim tanta atenção. Acreditava-se que o acidentado, ele deveria ter se esforçado um pouco mais. Dizia-se que ele devia estar com a mente o tempo todo na tarefa. E como a gente resolvia? A gente falava no DDS, no Diálogo Diário de Segurança. A gente dizia: pessoal, vamos hoje prestar mais atenção, vamos hoje ficar atentos. Pessoal, vamos hoje não sofrer acidentes. A gente oferecia treinamentos e acreditava que somente oferecendo treinamentos os acidentes não iam se reincidir. Algumas empresas, inclusive, davam advertência para os acidentados, quando eles voltavam, quando eles se recuperavam. Então, o que é essa nova visão? Essa nova visão, ela estimula a criatividade e a resiliência, tanto do profissional de segurança do trabalho, você técnico de segurança do trabalho, como de toda a mão de obra. Você mecânico, eletricista, ajudante de produção, ajudante de carga e descarga, vocês têm criatividade e vocês têm resiliência. Nós vamos já falar sobre essa palavrinha difícil daqui a pouco. Na nova visão, os líderes, eles têm que ter cuidado, confiança e integridade, ou seja, eles têm que ser inteiros. Nessa nova visão da segurança, o nosso ambiente de trabalho tem que ter segurança psicológica. E existem livros que falam exatamente de como deve ser cuidado o nosso ambiente, para que as pessoas tenham essa confiança, essa tranquilidade, para poder não só trabalhar bem, mas também reportar aquilo que acontece que não é tão desejável assim. Tem que ter segurança psicológica no nosso ambiente. Então, o que é essa resiliência? Essa resiliência é a capacidade da gente suportar as pressões e voltar ao nosso estado normal. Ou a gente suportar essas pressões e se adaptar à nova realidade. Por isso que a imagem é uma mola. Não que nós sejamos uma peça numa engrenagem. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos capacidade de resistir às pressões, voltar ao nosso estado natural ou, simplesmente, quando necessário, nos adaptarmos à nova realidade. Nós já temos essa resiliência dentro de nós. Onde está acontecendo essa nova visão? São movimentos que estão acontecendo no mundo todo. Eu faço um destaque aqui para a Austrália, para algumas universidades da Suécia, nos Estados Unidos, temos consultorias, temos universidades e já temos no Brasil
profissionais de peso e consultorias de peso fazendo a divulgação dessa nova visão da segurança do trabalho. Nessa nova visão da segurança, acredita-se que as pessoas criam a segurança através da prática. A prática cotidiana é que traz essa segurança, traz o amadurecimento da segurança. Então, nós temos que valorizar aqui a experiência. Acredita-se que as pessoas não saem de casa dispostas a cometer um erro. Ninguém sai de casa querendo quebrar um dedo, querendo fraturar um osso. Todo mundo sai de casa disposto a dar o seu melhor, a trabalhar bem, a cumprir com as suas tarefas e a voltar para casa ileso para a sua família. Nessa nova visão da segurança, acredita-se que as pessoas dão o seu melhor para conciliar produtividade, produção, eficiência com segurança. É um jogo de equilíbrio o tempo todo. Tem um autor americano que eu gosto muito, que é o Todd Conklin, que ele fala que segurança é a habilidade de realizar o trabalho num ambiente variável e imprevisível. Mas como assim? Como imprevisível? Ora, eu não tenho já programação de fazer X mil P13 por dia? De fazer 1.650 botijões por hora? Sim. Mas durante o nosso dia de trabalho, um monte de imprevistos acontecem e a gente tem que se adaptar a esses imprevistos. Portanto, não é justo reduzir a segurança à ausência de acidentes. Segurança é uma presença. Segurança é algo positivo, não é negativo. Existe um outro autor, ele é dinamarquês, o Erik Honeygel, que ele fala de forma brilhante que a gente tem que observar o que dá certo. A riqueza da segurança do trabalho está em observar o que dá certo e não dar tanta importância ao que deu errado. Para a segurança do trabalho dar certo, eu tenho que ter curiosidade, eu tenho que ter cuidado, cuidar do outro, e eu tenho que ter comprometimento em ajudar. Então, nós temos o hábito de tirar um aprendizado do trabalho cotidiano quando a gente termina uma manutenção, quando a gente termina uma produção pesada. A gente tem a sabedoria de tirar um aprendizado de tudo aquilo que deu certo? Como é que nós aprendemos com o trabalho? Os líderes têm tempo de ir ver o trabalho cotidiano? Porque se a gente quer aprender com o trabalho, a gente tem que ir e ver o que está acontecendo verdadeiramente lá em campo. Os nossos líderes estão prontos para descobrir que o trabalho imaginado é uma coisa, o trabalho verdadeiramente realizado, ele é ligeiramente diferente. Você sabia que a riqueza da segurança do trabalho está justamente em perceber o que é que está diferente do idealizado? Na visão antiga, a gente tinha que o erro humano era a causa do problema. E aí a gente concluía a investigação. Mas não. Se alguém errou, tem algo sistêmico, ou seja, tem algo no ambiente, no processo, na minha planta, que impeliu a esse erro. Se houve um erro humano, ele não é o final da investigação. Ele é apenas o ponto de partida da minha investigação desse acidente. Existe um outro autor chamado Sidney Dekker, que ele diz que, numa investigação de acidente, eu tenho que calçar os sapatos dos envolvidos. Eu tenho que fazer de conta que eu não sei o resultado, ou seja, a falha. Eu tenho que reconstituir a sequência dos fatos
E eu tenho que visualizar como foi esse desenrolar dos fatos e o que ele significou para as pessoas envolvidas, dado o entendimento da pessoa na hora do acidente. Ou seja, nós temos que entender como a compreensão da situação não era estática, ela não era completa na hora do acidente. A sua compreensão, ela é completa, porque você sabe o final da história. A nova visão da segurança diz que nós temos que entender o que dá certo. Segurança é algo positivo, não é só negativo. Imaginem vocês se a gente quisesse entender o sucesso de um casamento, o sucesso de uma relação, estudando apenas os divórcios. Vocês sabem o que é contra-exemplo? Vocês já tiveram num treinamento onde as pessoas mostram as pessoas se dando mal, vídeo de gente sangrando, vídeo de gente morrendo eletrocutada, por exemplo? Isso é um contra-exemplo, exemplo do que dá errado. Gente, isso não funciona. As velhas teorias não servem mais. Nós estamos buscando zero acidente, zero incidente, zero desvios. É isso que a gente busca? Zero. Então eu vou contar uma história para vocês. Existia uma plataforma de petróleo no Golfo do México chamada Deepwater Horizon. Eles estavam há 7 anos sem acidentes. Os gerentes da British Petroleum e da Transocean, que eram as empresas que gerenciavam essa plataforma, pegaram um helicóptero e foram até essa plataforma para premiar os 7 anos sem nenhum acidente. Nesse exato dia, a plataforma pegou fogo. Teve um incêndio, ela queimou por 2 dias e finalmente ela afundou. Será que a quantidade de dias sem acidentes é suficiente para dizer que nós estamos seguros? Muitas empresas, muitas consultorias passaram a estudar o comportamento humano. O que é o comportamento humano e o que é o comportamento seguro? A gente precisa se perguntar. Saibam vocês que nós não mudamos o comportamento de ninguém, só o nosso. O que nós podemos fazer é influenciar o comportamento do outro. O comportamento humano é muito influenciado pelos fatores ambientais, ou seja, qual o clima que rola na minha filial? O comportamento humano é muito influenciado pela gestão. O que os meus superiores dizem para mim? Eles me influenciam. O que a sociedade diz para mim? Como os meus vizinhos, como as pessoas que residem na mesma cidade se comportam. E não podia deixar de ser, o nosso comportamento, ele é muito influenciado pela nossa tarefa, pela nossa meta, pelo que é dado para a gente, pelo tanto que a gente tem que produzir, pelo tanto que a gente tem que realizar durante aquele dia. Existe um autor australiano, que é o Clive Lloyd, que ele esse ano lançou um livro que fala sobre a confiança. Sem confiança dentro das nossas unidades, as pessoas não se abrem, elas não falam o que precisa verdadeiramente ser falado sobre segurança, sobre risco. Sem confiança, as pessoas não se engajam. A gente pode colocar cartazes, pode lançar campanhas, pode lançar camisetas, mas as pessoas não vão se engajar se não tiver um ambiente de confiança. Sem confiança, as métricas, ou seja, os indicadores, os nossos números, eles não vão refletir a realidade. As novas iniciativas não perduram, no ano que vem todo mundo esquece.
Sem confiança, as pessoas não estão seguras para admitir os erros e todos nós erramos. Por fim, sem confiança, as pessoas não compartilham as suas ideias, que é o que há de mais rico no ambiente laboral, o compartilhamento de ideias. Então, como solidificar a cultura de segurança? Em primeiro lugar, fazendo com que segurança não seja prioridade. Como assim? Ora, prioridade muda ao sabor do vento. São vários fatores que mudam as prioridades. Então, segurança tem que ser um valor, tem que estar presente em tudo. Então, cultura de saúde e segurança se faz cuidando de si mesmo, cuidando da sua saúde, do seu equilíbrio emocional, da sua espiritualidade, cuidando do outro, né? Preocupando-se com o outro. Você observa se o seu colega está utilizando o EPI adequado? Quando você está fazendo uma atividade, você observa se tem o risco de atingir e lesionar o seu colega? Por fim, cultura de saúde e segurança é deixar ser cuidado. Nós estamos prontos para que o outro cuide de mim? Então, o objetivo da segurança não é que o mínimo de erro aconteça. O objetivo da segurança é que o máximo de sucesso aconteça na nossa jornada de trabalho. A visão antiga da segurança é reativa. A gente só lembra da segurança quando algo desagradável acontece. E na nova visão, a segurança ela é proativa, ela tenta antecipar, antever, ou seja, ver antes os eventos. Na visão antiga da segurança, as pessoas são um risco. Na nova visão, as pessoas são vistas como um recurso necessário para a flexibilidade, para a resiliência do sistema. Na visão antiga, os acidentes são causados por falhas, por mau funcionamento das pessoas. E, na verdade, a nova visão da segurança diz que o propósito de uma investigação de acidente é entender primeiro como as atividades dão certo na grande maioria das vezes. E aí, como podemos estar mais seguros? Bem, eu sou Gilval Menezes, engenheiro de segurança da Matriz, e a Nacional Gás acredita nas novas visões da segurança do trabalho. E você, está pronto para a mudança?